Bom dia, bom domingo, que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical do Setor 70, Alphaville, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor setorial, Pastor Anderson Cavalcante. E você está convidado para estar presente também na nossa IBD presencial, na nossa sede e em todas as congregações que nós temos em Santana de Parnaíba. Ok? Deus abençoe sua vida e vamos para a lição de hoje. Aliás, gente, a lição de hoje, desculpa, tá muito boa. E já desejando para você que seu dia seja extraordinário, seu domingo seja maravilhoso, que Deus venha aí repousar sobre você a paz, a graça, que só o reino de quem nasceu de novo pode ter e pode sentir. Nós estamos hoje com a lição de número 2 do segundo trimestre de 2025. Esse segundo trimestre nós estamos estudando sobre o verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E nessa lição de número 2, nós estamos estudando sobre o novo nascimento. Gente, e o que é o novo nascimento? Dentro do cristianismo, nosso entendimento, baseado nas escrituras sagradas. Hoje nós vamos basear o nosso assunto em João 3, 1, 9 e 16, baseado na história de Nicodemos, na passagem que vai tratar, vai nos trazer, vai nos esclarecer um pouquinho sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Como que se deu? Quem era Nicodemos? O que Jesus falou para ele? Porque na verdade Jesus está falando para a multidão, ele está falando sobre o novo nascimento. Jesus está dizendo, aquele que não nascer de novo não pode fazer parte do reino do céu. E aí Jesus aluga um triplex na cabeça de Nicodemos. Porque Nicodemos fala assim, puxa, Nicodemos era um mestre da lei, era um estudioso da lei, era alguém relevante no seu tempo e no seu momento. Ou seja, o que é esse novo nascimento? Nicodemos queria saber. E é o que muitos de nós, o que acontece com muitos de nós hoje. Nós lemos a palavra e a gente não se contém, a gente quer saber o que é aquilo, o que é, o que Jesus queria dizer. E a gente, estudioso da palavra de Deus, quem está no reino não se contenta com informações rasas. A gente quer pesquisar, quer ir atrás e quer saber exatamente o que o texto está dizendo e como aplicar para os dias de hoje. Então, Nicodemos ele pergunta, vai lá, discretamente, porque afinal ele era educado, ele fazia parte da ética, ele sabia que a sua turma, a sua galera, os fariseus, eles não tinham uma comunicação muito boa com Jesus, porque eles tinham inveja, eles tinham preconceito de onde Jesus vinha, e outra também, Jesus ensinava com autoridade, e eles não tinham autoridade assim na palavra para dizer, principalmente para curar, para expulsar demônios. E Jesus ele falava com autoridade, e isso mexia com o ego deles. Quem é esse homem que vem aqui e tira o nosso brilho? Quem é que vem aqui e carrega arrebata multidões, toma as nossas ovelhas? Então eles ficavam com um questionamento na cabeça. E Nicodemos, então, sabendo de tudo isso, ele discretamente vai até Jesus, à noite, diz o texto, e pergunta para Jesus, ô Jesus, o que é isso? Me diz aí. O que é nascer de novo? Como que funciona isso? Eu vou ter que morrer, nascer, voltar para cá? Eu vou reencarnar? Praticamente é isso que Nicodemos está dizendo, ou seja, eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe de novo e nascer de novo? E Jesus ele vai explicar, não, Nicodemos, nascer de novo não é isso não. Porque a gente percebe então que nos evangelhos, os Mateus, Marcos, Lucas está dizendo o quê? Que Jesus vem apresentar o reino, uma nova forma de viver. Jesus vem apresentar o reino de características diferentes, não do jeito que estava sendo naquele momento. Ou seja, o reino não tinha nada a ver com ordem mundial, com política do momento, com cultura, com costumes, com tradição. O reino não tinha nada a ver isso. O reino tinha a ver com um projeto original de Deus para a humanidade. E que projeto é esse? É o projeto que Deus colocou no ser humano, um sistema, vamos dizer assim, um chamado que Deus colocou no ser humano, para que o ser humano vivesse de acordo com as leis do céu. Ou seja, o ser humano, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja,
Atributos que são reconhecidos de Deus, mas que podemos também encontrar em nós. Que atributos são esses? Generosidade, honestidade, amor, graça, paciência, bondade, verdade, humildade, por aí vai. São os princípios, os valores do reino. Quando Jesus está aqui falando para Nicodemos, né, e Nicodemos não entende muito bem o que é isso, e vai lá questionar Jesus de uma forma até infantil, porque Jesus fala: Nicodemos, meu filho, você é mestre da lei em Jerusalém, e você não sabe que é nascer de novo, tá difícil essa religião aqui, tá difícil, então a gente vai ter que melhorar isso aqui, meu filho. Então, nesse diálogo, Nicodemos, ele quer saber, né? As palavras nascer da água e do Espírito. Espírito está em letra maiúscula do texto, você vai perceber que é o Espírito de Deus. Mas a água, você vai ver que é a palavra de Deus. Ou seja, para você nascer, você vai ter que se alimentar da palavra. Mas quando eu me alimento da palavra e deixo o Espírito Santo agir em mim, ou seja, o homem do pecado, ele deve morrer. Ou seja, as minhas vontades da carne, aquilo que me leva a pecar, aquilo que me leva a querer fazer coisas erradas, ou seja, aquilo que me leva a prostituir, a mentir, a roubar, matar, a destruir, a caluniar, a cometer injúrias, a dizer falso testemunho do outro, aquilo que me leva a ter inveja, aquilo que me leva a fazer o outro tropeçar e cair. Esse é o espírito, esse é o corpo, esse é o sentimento que nós devemos renunciar e automaticamente ele deve morrer. E a palavra faz isso. É como se eu tomasse essa água que é a palavra, e essa palavra é um veneno para o corpo do pecado, ou seja, ela é aquilo que vai matar, ou que vai nos fazer lutar contra os desejos da carne, e é a palavra que nos ajuda com isso. Logo, o Espírito Santo ativa em nós, então, uma nova forma de vida, porque quando a gente tira alguma coisa, a gente tem que colocar outro lugar, não pode deixar o espaço vazio. A Bíblia fala assim que quando o ser humano, ele deixa Cristo, que o Espírito, ele entristece o Espírito Santo sai da vida do cristão, isso está nas Escrituras. A casa fica vazia, tá limpa, vazia. Aí vem um espírito ruim lá e olha, puxa, a casa tá limpa, vazia, não tem ninguém. Opa, vou lá chamar mais 7. E aí vem mais espírito. Ou seja, não podemos deixar a casa vazia. Então, Jesus, essa palavra, quando nós nos alimentamos dela, mas alimentar não é só ler, entender, estudar, falar, puxa, o que é isso? É isso que Nicodemos está fazendo, mas o que é isso? Nascer de novo, eu preciso entender isso daqui, porque senão eu não vou conseguir praticar, não vou conseguir inserir isso na minha vida, interiorizar isso em mim. Então, Nicodemos, ele nos dá essa lição, e matando então, tirando então o homem do pecado, aquilo que nos faz pecar. Ou seja, vem então agora uma nova forma de viver, que essa nova forma de viver nós chamamos de sistema do reino, ou seja, formas do reino, princípios do reino, requisitos do reino, que é agora amor, graça, paciência, mas isso não quer dizer que o cristão é bobo. Por isso que Paulo vai falar para a gente continuar crescendo na graça e estudando, ou seja, o conhecimento, porque o conhecimento da palavra nos faz pessoas inteligentes, sábias, que a gente consegue dialogar com qualquer pessoa, entrar e sair em qualquer lugar. Nós não temos problemas em diminuição, eu me achar que sou menor que o outro por causa disso, por causa daquilo. Mas Nicodemos aqui fala pra gente o seguinte, ó, ele coloca na nossa mente, eu preciso entender isso daqui, não é só ler, não é só ouvir, eu preciso entender. Então Nicodemos traz pra gente que a palavra de Deus precisa ser entendida para que eu possa vivê-la de forma que eu venha trazer para mim benefício dessa palavra. Não só ouvir, não só ler, mas entender a palavra. Caso contrário, eu não vou conseguir aplicar na minha vida. E o reino é isso, o reino é aquilo que traz pra gente, essa palavra traz pra gente uma nova forma de vida. Agora, uma forma de vida a qual Cristo projetou lá no início. É o que João vai dizer, no princípio era o verbo, mas não é no princípio dos evangelhos, não. É no princípio do mundo, no princípio de todas as coisas. Aí João vai dizer, no princípio era o verbo e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Deus. Então é isso que eu quero que você entenda, é isso que o escritor traz pra gente hoje, que
O reino traz pra gente uma nova forma de viver, uma nova forma de viver nesse mundo, fazendo parte do mundo, mas dentro do sistema do reino, cumprindo as exigências do reino, estando agora dentro de um formato diferente, um formato que nos aproxima de Deus. Claro que com as nossas forças a gente não consegue fazer nada disso. Por isso que nós precisamos não só da água, que é a palavra, mas também do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É Ele que nos guia nessa nova forma de vida, nesse reino. É Ele que nos guia nesse reino para fazer a vontade e cumprir os princípios desse reino. E para finalizar então, no nosso tema aqui hoje, para finalizar, a palavra de Deus, ela tem o poder de regenerar. É lendo a palavra, é ouvindo, é estudando, é meditando e principalmente entendendo e aplicando que a gente consegue viver nesse novo modo, novo modelo de vida que é o reino de Deus, que é aquele que Deus fez lá no princípio. Lá no princípio era para o homem governar a terra com justiça, amor, sabedoria, graça, enfim. Hoje o mundo longe de Cristo, o mundo que não faz parte do reino, o que impera nesse mundo é injustiça, é mentira, é prostituição, é corrupção. Mas no reino de Cristo, o que impera é a graça de Cristo, é a misericórdia, é o amor, é o perdão, é a justiça. É por isso que a igreja de Cristo, não a denominação, não a instituição, não a religião, mas a igreja de Cristo, ela segue sempre avante nesse modelo do reino. Nós não perdemos essa característica do reino. O que acontece é que nós melhoramos sempre. Nós nascemos uma vez, nós não continuamos nascendo todos os dias. Nós nascemos uma vez e vamos crescendo agora, aperfeiçoando esse modelo de vida que é o reino, que a gente interiorizou, que a gente aceitou em nós. E agora a gente vai viver essa nova vida que é capacitada pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, mediante a graça de Cristo e através da palavra de Deus. Bom dia, bom domingo, fico com Deus e espero você hoje à noite aqui na nossa igreja. Deus abençoe sua vida.